Essa história vale a pena ser ouvida. Diz que um morto, Charles Edward Peck, teria ligado para sua família 35 vezes através do seu celular depois do seu falecimento. Pois é, isso aconteceu de verdade em 2008, na Califórnia. Naquela época, Charles, ainda vivo, tinha 49 anos, tinha 3 filhos adultos, era divorciado, estava apaixonado por Andrea Katz. Andrea morava em Los Angeles e ele queria então mudar para Los Angeles para poder casar ali, e onde ele também tinha alguns familiares. Nisso ele arranjou uma possibilidade de um emprego e foi fazer a entrevista em Los Angeles. E Andrea ficou de pegá-lo ali na estação de trem. Acontece que enquanto Andrea se dirigia para a estação de trem para pegar Charles, ela ouviu no rádio uma notícia dizendo que havia ocorrido um acidente de trem horrível, justamente o que poderia ser o trem de Charles, e que muitas pessoas certamente estariam mortas. Andrea ficou desesperada, continuou, correu para a estação de trem e ao chegar lá realmente viu que era isso mesmo, o trem não havia chegado, começava a sair notícias, todas aquelas informações, truncadas. E a família de Charles, que morava ali também em Los Angeles, na região, também foi chegando. Então foram chegando também para ver o que estava acontecendo. E enquanto estavam as equipes de socorro trabalhando nos trens, que foi um acidente muito feio, um dos piores acidentes com trens de passageiros da história dos Estados Unidos, enquanto as equipes estavam ali trabalhando para retirada de corpos, de pessoas, resgates, toda aquela confusão, helicópteros e tudo mais, Andrea e seus familiares estavam recebendo ligações de Charles. Então, eles receberam a ligação foi para o filho, para o irmão dele, para a irmã dele, para a sogra dele, para Andrea Katz, e eles receberam a ligação e quando atendiam a ligação, ficava um barulho estranho, um barulho diferente de uma estática que não é comum a gente ouvir no celular. Bom, e não conseguiam comunicação. Eles tentavam então ligar de volta, tentavam retornar a ligação e caía direto na caixa postal. Não havia nenhum alguém atender e de repente não conseguir falar, caía direto na caixa postal, que era muito estranho. Bom, mas isso dava esperança para todos eles de que ele estivesse vivo, de que fosse encontrá-lo. E passaram-se então 11 horas. Nessas 11 horas eles receberam 35 ligações, tentaram fazer diversas sem sucesso e receberam, vejam só, então dezenas de ligações para celulares diferentes, supostamente dele, mas quando atendiam era aquela estática. Quando já era madrugada, 1 da manhã, já tinham resgatado basicamente todos os corpos que podiam, mas a família de Charles falava, não, Charles ainda está aqui, ele está tentando ligar, está tentando se comunicar, ele está vivo. E aí fizeram uma busca especial, pegaram inclusive os sinais de celular para tentar localizar onde estaria no trem aquele celular, colocaram lá o ticket passageiro dele para localizar o banco, toda aquela pesquisa para tentar realmente encontrá-lo e começaram a busca em cima de Charles. E de fato acabaram encontrando o corpo de Charles e retirando esse corpo do trem em situação terrível, em péssimo estado. Quando retiraram esse corpo do Charles do trem, de imediato o legista olhou o corpo de Charles e disse o seguinte, falou, ele morreu certamente imediatamente no momento da colisão. Não havia como ele ter ficado vivo durante algum tempo, muito menos fazendo ligações para o celular. E a família então teve que ouvir isso, olhar o estado do corpo de Charles e meio que compreender que o legista deveria ter razão, e também não localizaram nunca mais o celular de Charles. E enquanto para a família até hoje continua esse grande mistério de como essas ligações teriam sido feitas, por quem, de que maneira, onde está o celular, como Charles teria conseguido ligar, enfim, tudo isso paira no ar. E é curioso que, ironicamente, a razão do acidente do trem foi também o celular. O maquinista
estava justamente ali vendo mensagens, conversando mensagens, quando ele não percebeu um sinal vermelho dentro de uma linha e avançou. E aí ele foi encontrar o outro trem de carga vindo na direção contrária e o acidente então não teve como ser evitado. Então o celular causou um acidente e o celular também, diz a história, teria trazido a tentativa desesperada de comunicação de um morto, de um dos acidentados, para a sua família, que queria muito ter suas notícias. Bom, se você gostou dessa história, veio comigo até aqui, quer ouvir mais histórias como essa, então inscreva-se no canal e deixe já o seu like. Seja muito bem-vindo ao Despertando Pessoas. E a gente se encontra nas nossas lives de terças-feiras e também nos nossos próximos vídeos. Desejo a todos um forte abraço, muita luz e até já!